Isso aí. Então, sejam bem-vindos novamente aí para esse treinamento, né? Continuação aí do que a gente falou na semana passada. Vamos falar hoje aí mais dois tópicos desse treinamento, né? E aí na próxima semana ainda a gente vai ter um fechamento aí com mais o último tópico, que são os objetivos. Então a gente falou aí sobre gerar consciência na semana passada, gerar motivação, né? Cada um possa buscar aí a motivação pessoal, interna, né? Buscar pontos de objetivo que acabam gerando a motivação. Tá lá salvo, gravado. Quem quiser assistir, quem não assistiu, vocês participaram aí, né? Que bom. Mas deixei ele disponível lá também. E hoje vamos falar aí sobre contribuir com algumas ideias no nosso trabalho específico, né? Alternativas, coisas que a gente pode estar fazendo, né? No dia a dia, na prática, que talvez muitos já façam, mas dá para intensificar, dá para melhorar. Uma troca de ideias nesse sentido, né? Realmente de ação prática. E também vamos falar aí sobre como evoluir como pessoa nos relacionamentos. Vamos falar sobre um pouquinho de princípio, honra, conhecer Deus, coisas que eu tenho praticado e que tem dado resultado. Não quer dizer que seja obrigatório cada um fazer, nem que seja a única forma de se fazer, né? É a forma como eu tenho feito e tem gerado resultados, como eu expliquei já na semana passada. Então, que eu possa transmitir de alguma forma e que, né, se servir para alguém, se puder espelhar para alguém, que também possa, né, contribuir com cada um. Então, igual da semana passada, eu quero reforçar esse ponto aqui, para que ninguém se sinta ofendido, para que ninguém pense que é algo direcionado, né? Vale reforçar isso, porque muitas vezes Deus vai falar ao seu coração de alguma forma aí com as palavras aqui, né? Com que a gente vai passar, e isso muitas vezes gera um sentimento de que está olhando só o meu problema, está falando diretamente para mim. Então, eu não sei os detalhes dos problemas de ninguém, né? Cada um tem o seu no dia a dia, mas Deus fala, Deus conhece, Deus, né? Ele diz que Ele está presente em todos os lugares, eu creio nisso, e aqui não é diferente, né? Para começar esse treinamento, antes de tomar a decisão, eu orei, pedi direção hoje para fazer. Então todas as situações que a gente vai fazer, eu vou fazer, antes de eu tomar essa decisão, eu peço para Deus confirmar e trazer as pessoas que queiram assistir, que queiram participar, seja numa reunião, seja num treinamento. Isso, já que eu estou falando, faz parte dessa item 4 aí de como evoluir como pessoa. É uma coisa que há alguns anos atrás eu não praticava, né? E isso fui aprendendo, e então antes de tomar uma decisão, antes de dar entrada em alguma coisa, de fazer alguma situação, né? Sempre consulto Deus e peço para Ele direção. Eu preciso ter paz, né, comigo mesmo, Deus me confirmar isso para que eu possa realmente dar sequência. É uma prática que eu tenho feito e realmente tem funcionado. Então vamos lá, falar, né? Feito isso, então eu quero falar também que eu respeito a opinião e a crença de cada um. Não quero aqui trazer nenhuma informação religiosa, né? Pelo contrário, quero trazer algo prático, assim, de relacionamento, de princípios, e cada um tem o direito de acreditar ou não, crer ou não nisso. E como eu falei na outra aula, a gente crendo ou não nessas coisas, elas estão aí igual, né? Não é a minha crença ou a sua crença que vai mudar esses princípios, essas direções que já existem, né? Comprovadamente, ao longo dos anos aí da história, as pessoas têm usado disso como uma ferramenta, né? E tem dado resultados, tá? Então, de qualquer forma, eu respeito a opinião e não quero induzir ninguém a nada com relação a pontos religiosos, tá? Só porque a gente vai abordar alguns assuntos
na evolução da pessoa que não tem como não ligar com Deus, né? Tem que ligar com Deus porque Ele nos criou, Ele é o dono da nossa vida, então não tem jeito, vai convergir para isso, certo? Mas vamos lá. Ponto 3, então, aí, que é contribuir com ideias. Então, dentro do nosso trabalho, a gente tem visto os resultados, né, em cada praça, em cada lugar, converso com outras pessoas, né, a nível de Brasil afora aí também, e a gente vê que é realmente o trabalho, o que vocês já têm feito na prática, e já têm feito, né, tudo que a gente tem feito de visitas, de campanhas, de relacionamento, isso, né, realmente é o beabá, é o que é necessário. Mas em muitos momentos o mercado ele reage de formas diferentes, né, e em alguns momentos ele está mais fraco, pega meses mais retraídos de venda, e a gente precisa achar então contrapartidas, ideias diferentes, achar outras alternativas com aquela visão de empresário. Então, por exemplo, a gente pode, né, já indo direto ao ponto aqui, a gente pode buscar mais clientes de forma online, né, realmente fazendo não só postagem, mas sendo ativo na forma online, ou seja, interagindo, vendo publicações, indo lá e se colocando, por exemplo, no LX, no Facebook, em outros canais de venda, que tem grupos de venda, a pessoa anuncia a venda de um carro, muitas vezes é um particular, você pode ir lá mandar uma mensagem, olha, eu trabalho com financiamento e tal, se você estiver precisando vender seu carro de forma financiada, pode entrar em contato comigo. Então, isso daí, de forma ativa, você ir atrás e não só publicar e esperar que o cliente venha, também gera resultado, e a gente tem visto que quando a pessoa faz isso de forma intencional, nem que seja meia hora por dia, mas você parar e se dedicar àquela meia hora, você acaba depois colhendo frutos. A gente vê vários operadores conversando, trocando ideias aí comigo, né? A gente vê que eles têm feito dessa forma, então isso pode se estender para outras regiões aí e fazer essa interação. Outro ponto que a gente até abordou na semana passada também, fazer aquela panfletagem, entregar cartão, uma abordagem em empresas, né, que tenha funcionários no horário da entrada, da saída, no almoço, você ir lá e se dedicar e falar um tempo, tirar um tempo do dia para fazer isso daí. Pode, de repente, convida um colega da mesma área aí, se na sua cidade tiver alguém, vai lá, vão em 2, em 3, faça um trabalho em conjunto ali, também gera muito resultado. Eu fiz isso na prática várias vezes, né? Então, e só não tenho feito mais por questão de tá tendo que cuidar de outros assuntos, mas é algo que é até prazeroso, é gostoso. Você vai lá, conversa, começa a escutar o cara e já um indica para o outro. Então, na prática, isso daí funciona também. Claro que vai levar um tempo, uma dedicação, vai necessitar de um esforço extra, mas é possível, né, fazer isso daí. Outra coisa que eu vejo sempre, muitas vezes o pessoal começa com a gente ali, ou quando eu comecei também, eu tenho uma base de lojas, só que as lojas elas vão abrindo, vão crescendo, vão saindo, desfazendo sociedades e abrindo outras, então sempre tem no mercado, você começa a procurar, tem um lojista novo, tem alguém novo, tem uma empresa nova, né? Tem lojas que até hoje não são atendidas em regiões às vezes que estão ali, nós estamos há tempo trabalhando e mesmo assim ainda não estão sendo atendidas, por N motivos. Então vale você dar uma olhada no mercado, estar atento, visitar. Aquela loja talvez não tenha o tempo necessário ali, mas você pode visitar ele, né? Tá fazendo um atendimento, uma abordagem, criando um relacionamento. Daqui a pouco é possível cadastrar, é possível, né, dar sequência aí de ter esse cliente a mais aí na base. Então buscar novas lojas, buscar novos mercados é possível, né? Isso aí tem aos montes na cidade, talvez aos montes não, em algumas praças, né? Mas sempre tem algo novo surgindo. Isso é bom, quando tem algo novo, né? As coisas precisam ir se atualizando.
Então é um ponto importante que muitas vezes eu escuto, mas não tem mais loja, o mercado está disponível para todo mundo. Então, quando você pensar assim, não tem mais loja, dê uma rodada, dê uma visitada, né? Pare para analisar o mercado, procure em sites de Web Motors e outros sites ali que às vezes cada região tem um site mais forte aí, que fazem anúncio de carro, ver quais as lojas que estão, por que essa loja não é cadastrada, né? Se interagir com isso, interar disso, então buscar isso. Outra coisa que tem dado resultado aí é as campanhas de vocês direto com os seus lojistas, com os seus clientes. Então, vou citar alguns exemplos aqui. Tem, por exemplo, a Ana Paula está aqui com a gente, ela fez uma campanha recente ali com um lojista lá, com a rede de loja dela, premiando com um copo, aqueles copos, acho que é Stanley que se chama o nome, né? Alguma coisa assim. Então, se o lojista atingir lá um objetivo que ela colocou, e ela vai premiar com isso dali. Às vezes parece uma coisa simples, né? Muitas vezes fala assim, mas será? Só que entre você não fazer nada e fazer algo, muitas vezes, talvez o dono da loja lá, toda hora tem algum brinde recebendo de alguém, ele talvez até não tenha muito interesse, se é uma loja maior, mas aquele vendedor que está ali na ponta, ou a pessoa que vai te mandar o negócio, ele vai gostar. Qualquer pessoa gosta. Se você chegar agora com um copo para nós, para mim, esse aqui eu ganhei de uma empresa que eu fui lá, estou usando ele, gosto. Então, todo mundo gosta de um brinde, seja qual for. Então, quem sabe pensar nisso, lógico que isso envolve um investimento, uma contrapartida, mas você não precisa investir antes, você pode criar a campanha, fazer chegar no resultado, e quando chegar no resultado você já vai ter o recurso disponível. É a mesma coisa quando eu crio campanha com vocês, né? Então essas campanhas, que talvez quem está mais novo ainda não tenha pego, que a gente encerrou em dezembro, a última, né? Foi em novembro foi o que veio vindo durante o ano, né? E daqui a pouco a gente vai criar uma nova, assim, tá só esperando o mercado dar uma sentada aí. Essas campanhas, elas geram motivação, né? Para a loja, para quem está participando e para quem está, né? Para nós mesmos também, porque a gente gera uma expectativa de resultado melhor. Então, campanhas de relacionamento, isso eu citei um exemplo da Ana Paula, mas eu poderia citar aqui de vários, campanhas que fizeram, né, de uma premiação, às vezes uma bonificação, se você atingir tanto, vai ter um prêmio de tantos reais. Claro, você faz um cálculo ali do que você tem, pode gerar de faturamento, qual é o objetivo. Se tu fizer 50 mil, 100 mil, o quanto tu fizer de produção, isso vale para qualquer tipo de campanha de marketing, né, de negócio, você gera um objetivo, vê quanto aquilo vai gerar de rentabilidade, daquilo ali você reserva uma parte para gerar uma contrapartida. Isso dá um estímulo, isso você não precisa fazer sempre, por isso se chama campanha, é por um período. Faz dá uma esperada, faz de novo, vê o resultado. Às vezes o resultado é bom, vale a pena refazer sempre, né? Mas aí é uma questão de gestão de cada um dentro da sua área, dentro da sua perspectiva de volume de negócio, tá? Então, esses pontos aí, todos eles, e talvez vocês tenham já na prática mais coisas que vocês façam, né? Mas fora o relacionamento diário, fora aquele contato de você realmente, como eu falei na outra aula, né? na semana passada no treinamento, de você se interagir com a pessoa no sentido de estar ali servindo ela, prestando um atendimento diferenciado, não somente oi, bom dia, tudo bem, tem alguma coisa para mim? Isso daí não é relacionamento, né? Isso daí qualquer um passa lá e faz isso. Você conseguir realmente se aproximar da pessoa. Talvez a gente não vai conseguir fazer com todos, mas não precisa ser com todos. Se você fizer com um, dois, bem feito ali, aquela base te der uma produção suficiente, você está realmente, o cara lembra e fala assim, não, vou passar para essa pessoa. E daí eu vou te dizer o porquê. Muitas vezes, Ana, você não vai ter a melhor condição, não vai ter o melhor preço, não vai ter a melhor negociação, mas você tem uma diferenciação com relação aos outros.
você pessoa, você é um ser único, né? Nós somos seres únicos, nossas digitais aqui, ó, Deus fez exatamente cada um de uma forma. Então você vai ter o teu ponto específico com aquela pessoa, com aquela outra loja que você vai se relacionar. E tem um treinamento que eu assisti uma vez que fala sobre o prisma da diferenciação. E aí tem algumas perguntas. Você tem um diferencial único? Qual que é o teu diferencial único? Eu vou te dar um exemplo. Eu toco gaita, né? Toco sanfona, gaita. Então esse é o meu diferencial. A maioria das lojas conhece, ó, o gaiteiro, ó. Por quê? Porque ele lembra daquilo e aquilo me ajuda a criar um relacionamento. Ah, mas eu não toco gaita. Tudo bem, você faz alguma outra coisa. Você tem uma conversa legal, você tem umas ideias legais, você pode dar uma dica para a pessoa, você pode fazer um churrasquinho, leva um pão de queijo, faz algo diferente para que a pessoa tenha um diferencial. Você tem que ser um diferencial. Nós não podemos ser uma commodity, sabe aquele negócio assim, ó, põe no pacote e vende ao preço de que o mercado aceita. Não, você é um cara, uma pessoa diferente, um homem, uma mulher único. Então use a tua criatividade, use a tua inteligência para isso. Segundo, você tem um ingrediente único. O que é um ingrediente? Você tem algo que é só seu que você possa fazer. Dei esse exemplo aqui do instrumento, mas às vezes uma outra atividade, uma outra situação que você consiga estar falando com a pessoa, mostrando, né? Isso daí ganha de preço, ganha de sistemas, porque a gente pensa assim, mas o nosso concorrente tem um sistema mais ágil, tem uma condição melhor, mas ele não é você, o concorrente. Você tem que ser o diferencial único, você tem que ser a pessoa que fala assim, não, esse mercado é meu, eu vou pegar minha fatia, e tem que buscar alternativas, e aí vai muito da criatividade de cada um, da dedicação de cada um, de parar, pensar, troque ideias com outros, né? Aquela tarefinha que a gente falou na semana passada, não sei quantos fizeram ou se fizeram, network, de ir lá conversar com um outro empresário, com uma outra pessoa que tenha uma outra visão, fala assim, poxa, ele faz assim. Você trocar ideia com pessoas que está dando certo, né, para aprender, isso é muito bom, tá? E aí, assim, ó, você tem uma apresentação única, quando você chegarem, sabe que é você, porque você sempre se apresenta daquela forma, você é diferenciado, por causa, né? Então é uma pergunta. Você tem um nível de qualidade único, a tua qualidade é diferenciada. O cara pode, aquilo ali é mais barato, é mais rápido, mas aqui, cara, a prestação de serviço dessa pessoa não tem igual. Então, se não tem, isso aí são ferramentas que a gente deve desenvolver, por isso se chama um treinamento, por isso que é uma busca de uma evolução, certo? Então, você precisa aprender a desenvolver isso. Mas dá trabalho, vou ter que ler, vou ter que fazer um curso, claro, natural, né? Nós passamos quantos anos na escola aprendendo e vamos continuar sempre a ter que aprender. E muitas vezes a escola não ensina nada que a gente precisa aqui na prática, né? Só o que é necessário do beabá. Mas isso aqui tem mais perguntas, tá? Mas isso aqui só para não delongar muito sobre isso. Isso é um ponto que então precisa tá na sua mente. E buscar, se você hoje pensa que não tem esse diferencial, isso daí, crie esse diferencial. Crie hoje mesmo, né? Do jeito que é. Deus diz para nós usar as ferramentas que nós temos em nossas mãos e fazer todo o que for possível. O impossível quem faz é Ele. Só que para isso você tem que acreditar. Para isso você tem que ter um relacionamento com Deus. Então agora nós já vamos entrar aí na parte de evoluir como pessoa. Tá? O que é evoluir como pessoa? É você compreender quem você é. Por que Deus te criou? Qual é o teu objetivo aqui? Né? Será que é só a gente trabalhar, criar família? Na verdade, Deus diz que não. Deus diz que Ele nos criou com um objetivo próprio, com um propósito único para cada um. Ele tem um propósito para cada um. Né? E como eu falei, não vou falar de religião, e sim de Deus. Né? E existem formas de você buscar isso. Né? Então, você precisa fazer mais leituras, você precisa assistir cursos, palestras, muitas vezes cursos, palestras que talvez você pense que não te agrega nada, mas ali você vai estar aprendendo algo, não só sobre Deus, né? Mas seja qual for o tema, preciso aprimorar a
minha forma de abordagem. Então assista um curso na internet, hoje está tudo de graça, está fácil, só que vai ter que parar em alguns momentos para assistir. Muitas vezes a gente perde tanto tempo com novela, futebol, com, sei lá, com tanta coisa, e não é problema, pode assistir, pode fazer, se você tem o teu tempo natural, o tempo de ter a tua descontração, mas o objetivo desse treinamento, se todos lembram, é evoluir no mínimo 300%, é triplicar o resultado. Para triplicar esse resultado, você precisa ter ferramentas. E essas ferramentas passam por esses processos que a gente está falando aqui. Você vai ter que se dedicar em algum tempo, né? E quanto mais tempo você se dedicar, quanto mais você se esforçar para isso, mais resultado vai ter. Se a gente fizer só esse básico que eu estou falando, pelo menos 3 vezes o que você já faz hoje, vai alcançar. Porque é como eu falei na outra aula, não tem como se dizer para uma mangueira, dê só 5 frutos. Ela vai fazer o quanto quiser. Deus já disse, vocês são prósperos, vocês estão disponíveis para produzir e ser próspero. E o seu próspero não é só ganhar financeiramente, é próspero em prosperidade como um todo. Tá? Então, para evoluir como pessoa, tem que ter leitura, tem que ter curso, tem que ter assistir vídeos, audiobooks, participar de workshop, ter network com outras empresas, né? Com outras pessoas que são do mesmo ramo, de outro ramo, mas conversar sobre negócios, sobre atividades, não aquele bate-papo que você fala do vizinho, que você fala do terceiro, que você fala do outro e não te agrega nada. Isso aí se chama fofoca, na verdade, né? Você só fala das pessoas e não resolve nada da tua vida. Eu não estou dizendo que também não possa, eu acho que não vale a pena fazer isso, né? Mas muitas vezes você é levado por aquilo ali naquele momento, estão falando e você acaba entrando, mesmo que você não queira, você está naquela roda ali. Eu prefiro normalmente, quando começa a entrar nesse assunto, eu tento dar um jeito de sair. Muitas vezes você fica num lugar que não tem jeito, né? Mas aí você acaba escutando. Mas, então esse tempo de dedicação, para que você cresça, para que eu cresça, é necessário. Para que eu possa vir aqui trocar uma ideia com vocês, e eu não sou dono da razão, né? Apenas estou trazendo algo que eu tenho feito. Eu precisei parar por horas aqui para escrever, para pensar, para pesquisar, para ler de novo, para relembrar. Então é necessário ter um tempo de preparação em qualquer coisa, tá? Todo mundo entendendo por aqui? Podem ir anotando, vou tomar uma aguinha. Um ponto importante, que tem uma estatística que diz que 85, olha o nível de valor disso, 85% dos nossos resultados e do sucesso, ou dos resultados que a gente tem, depende do nosso relacionamento com pessoas. 85% é relacionamento com pessoas. Então, se você não tiver bom relacionamento, se você não for uma pessoa habilidosa no falar, na forma de conversar, de cativar as pessoas, né, o teu resultado pode ser comprometido em função disso. Então, muitas vezes a gente aprendeu, e na família a gente traz princípios e coisas que a gente acha que isso é a verdade, né? Não, mas eu sempre aprendi assim, sempre foi assim, minha família fazia assim, meus amigos, não sei o quê, mas nem sempre aquilo ali talvez esteja tão intrínseco na nossa vida, tão entranhado na nossa vida ali, que a gente nem percebe mais. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente pensa e fala sobre coisas que, na prática, se você parar e pensar, fala assim, poxa, eu estou trazendo só coisa ruim para o meu lado, assim, porque você acaba, de alguma forma, reclamando, pensando só de forma negativa, só olhando pontos negativos. E está tão no automático que você não consegue mais sair daquilo. Vira um ciclo, né, vicioso, um ciclo vicioso. E a gente tem que transformar esse ciclo vicioso num ciclo virtuoso, né, de virtudes. Então, 85% do nosso resultado, tá, depende do relacionamento com pessoas. E aí eu vou trazer uma outra estatística que um escritor, pensador americano, né, escreveu, e isso vale, realmente tem se comprovado ao longo dos anos. Nós somos
nós somos a média das 5 pessoas que mais nós nos relacionamos. Quem escreveu isso foi Jim Rohn, é um americano, você pode pesquisar sobre ele, Jim Rohn. Tá? Penso que ele escreveu e estudou sobre isso, escreveu livros sobre isso, e realmente nós somos influenciados pelo meio que nós estamos, pelo o nosso convívio. E pela estatística que ele fez, o estudo, nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Isso em todos os aspectos, no nosso pensamento, nos nossos resultados financeiros, em tudo, nos relacionamentos pessoais. Então, isso é um ponto que a gente deve ter uma consideração. Não quer dizer que você não vá mais falar com aquela pessoa, mas talvez tem que analisar se aquela influência está sendo positiva. Se não for, você não precisa nunca mais falar. Mude você, porque para a gente ter resultados melhores, a gente precisa mudar nós. Não tem como mudar o outro. Você tem que mudar. Quando você muda e começa a mudar para melhor, quem está do teu lado começa a reparar, fala, opa, peraí, o que aconteceu? Então, esse evoluir, esse resultado vai influenciar outra pessoa sem você precisar nem falar. Que normalmente o que a gente quer fazer melhorou aqui, você já quer apontar o erro do outro, né, e falar do outro e talvez ainda nem tratou tudo o que precisa ser dentro de você. É natural isso do ser humano, a gente quer, talvez até no intuito de ajudar a outra pessoa, mas é mais fácil a gente ver os problemas do que o nós mesmos. Eu tenho que, olha, cada pouco eu paro assim e penso, o que eu estou fazendo de errado, onde que eu posso melhorar, porque todo dia tem coisas para a gente evoluir e melhorar. Então tem que estar atento. Isso aí cabe uma reflexão. Isso aqui será que está de acordo com o que eu estou dizendo? Está melhorando? E por que eu estou falando isso? Por conta desse relacionamento com pessoas. Se o resultado é 85% de relacionamento, nós precisamos estar com um relacionamento bom. E quando falo em relacionamento bom, aí vem um ponto que vai entrar o que Deus diz. Tem um versículo que diz assim, se você vai fazer algo para Deus, uma oferta, algo para Deus, mas se lembrar que tem algo contra o seu irmão, e aqui no irmão no contexto de pessoa, não só o irmão de sangue, mas você tem algo contra alguém ou alguém tem algo contra você, Deus diz assim, pare o que você está fazendo comigo, Deus dizendo, deixa aqui sua oferta, o que você for fazer, qual é a sua intenção comigo, vai lá e resolva com o seu irmão primeiro. Depois você vem aqui comigo, que daí eu vou te escutar. Olha o que Deus diz para nós, isso está na Bíblia, está na palavra de Deus. Então, eu passei por um processo de precisar ir em várias pessoas. Eu anotei, um dia que eu acordei, despertei para isso, que Deus me revelou isso. Falei, cara, estou errando em muita coisa. E já tinha coisas até do passado, né? Mas eu falei, isso aqui não está legal. Então, se eu quero ter um bom relacionamento com Deus, eu preciso ter um bom relacionamento com as pessoas, porque Deus se revela, se manifesta através de pessoas. E aí eu procurei várias pessoas. Claro que isso tem que ser uma direção de Deus, né? Deus tem que confirmar isso no seu coração, para que não seja, a tua ida lá não seja pior do que vou deixar assim. Mas normalmente não é pior, normalmente é para o bem. Então eu fui em várias pessoas, olha, pedir perdão, coisas assim que as pessoas até achavam, não, mas você não me fez nada. Eu falei, cara, eu te fiz, olha, eu preciso, queria te pedir perdão e pedir que que Deus possa tocar aí no teu coração também, me perdoar e tal. Bom, me coloquei numa posição de humildade e fui buscar. Não estou dizendo que isso, como eu falei, você tem que fazer, estou dizendo que eu fiz isso, e deu resultado, porque quando você volta e reativa esses relacionamentos, e não precisa conviver com aquela pessoa, mas se teve uma ofensa, é necessário uma correção. Deus ensina isso. E se tem essa correção, Deus fala assim, essa pessoa está querendo me seguir, essa pessoa está querendo se parecer comigo. Porque Jesus era assim, Jesus ensinou dessa forma. Então, Deus diz que se a gente quiser se parecer com Ele, a gente deve se parecer com Ele, Ele fala assim, busquem ser parecidos comigo.
a gente precisa entender isso. Então, se teve algum problema lá atrás, em algum momento, corrija, né? Porque esses resultados dependem de pessoas e às vezes essa pessoa não está no teu dia a dia diretamente, mas tem um problema que ficou. A gente precisa tentar passar limpo isso aí. É uma dica, é algo que eu fiz e Deus pede para que a gente faça isso. Vamos em frente. Esse pensador ali, depois vocês pesquisem, ele tem várias frases, esse Jim Rohn, tá? Ele tem várias frases e pensamentos que ele colocou, escreveu. Vou citar mais uma aqui só para vocês saberem. Então, uma delas é essa daqui: você é a média das 5 pessoas com quem mais você convive. Tá? Outra coisa aqui, ó, o fracasso ou o resultado é geralmente o resultado de pensamentos e decisões erradas, tomadas repetidas vezes. O que quer dizer isso? Se a gente não cuidar com o que a gente fala, com o que a gente pensa, isso vai gerar os nossos resultados. Então, se a gente tem pessoas que você vai conversar, você só escuta coisa boa, assim, pensamentos positivos, mesmo que o mercado esteja ruim, que a situação do país esteja em calamidade, não tem problema, porque a circunstância do momento não influencia aquela pessoa, e ela sempre vai te trazer algo bom. Mas tem pessoas que, mesmo estando em momentos bons, sempre tem um ponto a pesar, sempre tem algo, mas não sei o quê. Isso se chama vitimismo, isso é uma coisa que precisa ser tratado, sabe? Eu tinha isso até comigo também, de vitimismo. Muitas vezes eu falava assim, não, mas preciso, olha só o que fizeram comigo, papapá, sabe? Isso daí é uma coisa que você tem que melhorar, que precisa ser tratado, porque esse vitimismo só nos joga para baixo. Leva tempo para você recuperar, você fica remoendo aquilo. Tem pessoas que isso trata de uma forma muito mais fácil. Tem outros que levam, depende do temperamento de cada um, né? Tem pessoas que nem eu falei, não estão nem aí, vai em frente. Outros ficam remoendo aquilo. Então, isso aí é algo que também, sabe, esse vitimismo, a forma de pensamento sempre para baixo, negativo, né? Deus estabeleceu sobre nossas vidas somente bênçãos. Se você não tem a prática de leitura do teu manual de vida, sabia que tem um manual de vida de cada um de nós? Assim como um computador, uma televisão, um celular, vem um manual. E muitas vezes você não precisa do manual para usar o computador ou a televisão, né? Você já tem um conhecimento adquirido aí. Só que se você ler ele, você vai encontrar muito mais funções sobre o manual. Deus escreveu um manual que é a Bíblia. A Bíblia é composta por 66 livros e é o manual de vida de cada um. Eu não estou falando aqui de religião, porque a Bíblia não tem religião. A Bíblia é um livro que Deus inspirou pessoas para que forem escrevendo. Se vocês não têm essa prática, comecem a ler, busquem a leitura. Sabe o que Deus promete para aqueles que leem a palavra? Eu vou ler para vocês aqui, ó, esse versículo, Salmos 1. Tá? Salmos, normalmente a pessoa, eu sempre leio um salmo. Não, beleza, é bom ler um salmo, mas precisa aprofundar, porque só o salmo ali, lógico que ele vai tocar o teu coração e vai falar, mas precisa saber o que é esse salmo, compreender, pesquisar, né, se dedicar. Mas deixa eu falar aqui, ó, esse salmo, o Salmo 1, o inicial. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não segue o conselho das pessoas erradas, que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda de zombadores. Isso aqui ele está dizendo assim, ó, se você não se senta onde fica só fazendo piadinha, falando coisa dos outros, isso é um zombador. Ele diz assim, ó, nem se assenta à roda de zombadores. Ao contrário disso, a sua satisfação, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. O meditar não é que você vai andar com a Bíblia embaixo do braço, isso não resolve nada. É você ler, compreender aquilo ali, entender aquela passagem e ficar pensando sobre aquilo durante o dia. E quando vier algo prático ali, você fala assim, poxa, mas Deus não pensa dessa forma. E se é para mim me parecer com Deus, eu não posso pensar dessa forma também. Como é que eu posso melhorar então? Isso é meditar.
Meditar é ruminar. A palavra meditar, a origem dela é de ruminar. Ruminar é o que o boi faz. Ele fica durante o dia processando aquilo. A meditação é sobre isso, é você ler algo, entender aquilo, compreender, tirar uma lição daquilo e ficar processando. Então ele diz assim, ó, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E olha aqui, ó, a promessa que Deus fala para quem lê e medita. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhagens não murcham, tudo o que faz prospera. Consegue entender o quão pesado isso é, quão bom isso é? Tudo o que faz prospera. Quem que faz isso? Quem medita na lei do Senhor de dia e de noite. Quem escreveu isso aqui foi um rei, né, de Israel, país Israel, né, da nação de Israel, rei Davi, que escreveu Salmos e está na Bíblia. E outros livros, para você ter curiosidade, porque muitas vezes você não tem essa curiosidade, ou talvez não aprendeu, como eu também não tinha e não aprendi antes, né, e depois fui evoluindo, aprendendo isso. Rei Salomão, filho do rei Davi, foi o homem mais rico do mundo até hoje. Ninguém na fortuna que existe hoje, nem Elon Musk, nem o Bill Gates, não atingiu o volume financeiro que esse cara teve, que se chama Salomão, rei Salomão. E ele escreveu vários livros, e 3 desses livros estão na Bíblia. Então, como que a gente quer ter sucesso, buscar alternativas, se a gente não lê coisas boas? E nada melhor do que você ler do cara mais rico, o cara que viveu e construiu um império, porque foi abençoado por Deus, Deus deu direção para ele e abençoou, assim como ele nos abençoou, porque Deus disse que a bênção é sobre todos. E está escrito na Bíblia 3 livros de Salomão, e um deles é Provérbios, tá? Até é uma tarefa que depois nós vamos fazer para que você comece a ler Provérbios. Se você nunca leu, se você já leu, releia. Comece a compreender o que diz esses Provérbios, né? Provérbios são 31 capítulos, você pode ler um por dia, por exemplo, num mês inteiro você lê o Provérbios. Olha só esse livro de Provérbios, o que diz aqui, ó, no início ele fala sobre sabedoria, né? Ele vai falando também lá, estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles te ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender palavras que dão entendimento, viver com disciplina e sensatez, fazendo tudo o que é justo, direito e correto. Te ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Então, a palavra de Deus ela é riquíssima. A Bíblia tem mais de 2.000 passagens falando sobre dinheiro. O termo dinheiro na Bíblia tem mais de 2.000 passagens. Por quê? Porque Deus sabia que o dinheiro seria um grande problema do ser humano. E nós precisamos compreender, o dinheiro faz parte da nossa vida. Porque nós trabalhamos, geramos energia e o resultado dessa energia é o dinheiro. E o dinheiro faz parte da nossa vida. E quando a gente compreende o dinheiro como isso, você começa a pensar também diferente e entende os princípios de Deus. Quando nós falamos que iríamos falar sobre princípios, né? Deus estabeleceu vários princípios. Princípio da honra, princípio da generosidade, princípio da honestidade, da integridade. Porque muitas vezes, abordando esses assuntos aqui, a gente não... O princípio da semeadura, né? Se você não semear, você não vai colher. E tudo que a gente faz é uma semente. Se eu estou plantando algo bom, vou colher algo bom. Se eu estou plantando algo negativo, eu vou colher algo negativo. O que é negativo? Muitas vezes se eu não cuido do que eu estou falando e eu começo só a praguejar ou falar coisas ruins, que às vezes você fala assim, não, mas eu não falo assim. Preste atenção no que você diz durante o dia, porque muitas vezes a minha esposa me cobra, porque eu peço para ela, me cobra, eu estou falando assim, ela, sim, essa semana você só reclamou. Eu falei, caramba, então preciso mudar, sabe? Porque é natural do ser humano. Muitas vezes você sente alguma situação, alguma coisa, e isso te influencia quando você está reclamando de algo. E Deus diz para não reclamar de nada, né? Então, e isso é uma semente. Se eu estou plantando algo negativo, eu vou colher resultados negativos. Se eu estou plantando algo bom,
eu vou colher algo bom. Isso é um princípio de Deus estabelecido. Você crendo, eu crendo ou não, ele existe. Nós vamos colher os frutos que nós fizermos aqui, as sementes que nós plantarmos aqui, certo? Outro princípio, a generosidade. Se você não entende o princípio da generosidade de Deus, dificilmente você consegue desfrutar de tudo que Deus tem, porque Deus disse assim, ó, Jesus escreveu, né, não foi Jesus que escreveu, mas ele falou e está relatado em João, diz assim, ó, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Isso é a continuação do versículo, né? Primeiro ele fala que o ladrão, que é o diabo, veio para matar, roubar e destruir. E de fato, né, o diabo veio para matar nossos sonhos, destruir nossas famílias, roubar nossa alegria, nossa felicidade. Mas aí Jesus vem e combate ele dizendo assim, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E aí muitas vezes fala assim, mas o que tem a ver com isso aí lá na minha igreja? Eu não estou falando de igreja, não estou falando de religião, estou falando de nós termos um relacionamento com o Pai, com quem nos criou. Saber entender o que Deus tem para nós. Isso daí é muito mais do que o nome de uma placa de uma igreja, do local que você vai lá aprender. E eu não estou falando que não deva ir, eu vou e participo aonde eu vou indo na cidade que eu estou, eu tento achar um lugar ali que eu vou lá aprender, né? Uma igreja para poder interagir e ouvir de Deus, porque Deus diz que a nossa fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Se você não ler, não ouvir, como é que a tua fé vai se fortalecer? Você não vai conseguir ter fé. E eu não estou falando novamente de religião, certo? Tem que conseguir entender isso. Às vezes a gente tem dificuldade para isso. Mas o princípio da generosidade está estabelecido. Deus deixou estabelecido. Ele disse assim, tem um versículo que fala assim, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Está lá em Provérbios isso. Foi Salomão que escreveu, mas inspirado por Deus. Outra coisa, Jesus falou assim, quando vocês fizerem isso, meu irmão mais necessitado, quando vocês ajudarem lá sem que ninguém fique sabendo, ninguém precisa ficar sabendo, mas você ajudou aquela pessoa, Deus diz que recebe aquilo como se fosse para ele. Ele veio e fala assim, essa pessoa tem um coração generoso, essa pessoa tem um coração bondoso. Quando você compreende tudo isso, você compreende que você fazer uma oferta numa igreja, numa associação ali que vai te fazer com que o reino de Deus evolua, você compreende que você ser generoso lá, dar uma oferta, dar um dízimo, fazer algo porque você quer, porque você compreende isso, você vai entender que isso não é uma obrigação, não é algo que você está fazendo para que outros fiquem ricos e você fique pobre. Existem tantos conceitos, né? E eu não estou dizendo que você é obrigado a fazer isso, estou dizendo que você precisa entender o princípio da generosidade. Deus diz que quando nós somos generosos, ele simplesmente cumpre o princípio dele, ele não faz nada mais, porque já está estabelecido. Se nós fizermos ou não fizermos, isso já está estabelecido. Você só pode receber isso se você entender, compreender e ter a motivação correta. E a motivação correta disso se chama amor e não ganância, porque às vezes a gente quer dar para receber. Isso se chama ganância, né? Mas esse princípio você precisa aprender mais, se aprimorar mais, entender o princípio da generosidade. Então você pode muitas vezes ofertar para alguém, ajudar uma pessoa, fazer algo, um tempo de qualidade, não só financeiro, um tempo de qualidade com aquela pessoa. Isso é generosidade. Princípio da honra. Olha o que Deus diz na palavra dele. Eu honro aqueles que me honram. Tem um versículo que fala, Deus dizendo assim, eu honro aqueles que me honram. E como é que a gente honra a Deus? Honrando pessoas. Porque não tem como Deus se manifesta através de pessoas. Então, a honra significa o quê? O que eu falar, eu vou cumprir. Isso você está honrando o que você está dizendo. O que eu fizer, o que eu me comprometer, eu vou lá e vou cumprir. Eu vou honrar meus pais meu pai e minha mãe, porque Deus diz na palavra, honre seu pai e sua mãe, para que tenha vida longa sobre a terra. Tem promessa de Deus sobre honrar pai e mãe.
E honrar pai e mãe, se você já é casado, né, e vive fora, não é fazer o que seus pais e sua mãe te mandam fazer, porque você tem sua vida já, né? Mas sim respeitar eles. Isso é honrar pai e mãe. Isso é um dos princípios, mas a honra também é outro, assim como a generosidade, precisa estudar ela, precisa compreender, né? E Deus fala também sobre honestidade e integridade. Honestidade e integridade, muitas vezes a gente fala do governo A, do governo B, mas na hora de fazer a nossa declaração de imposto de renda, na hora de pagar, de tirar uma nota, de fazer um imposto, se puder, a gente evita fazer. Deus diz que quem é fiel no pouco, será fiel no muito. E quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Então, se hoje eu não sou fiel no que eu tenho aqui, que é pequenininho, a hora que eu tiver num cargo, por exemplo, de presidente, estou dando um exemplo aqui, eu também não vou ser fiel. Porque é um princípio estabelecido na minha vida. Se eu não sou fiel aqui, se eu posso, isso aqui dá para sonegar. Isso aqui eu não preciso fazer. Deus disse para a gente fazer, e Ele diz assim, façam não só para mim, mas façam para os homens também, para dar exemplo. Cumpram as leis que foram estabelecidas dos homens, porque isso você está honrando a sua autoridade. Deus diz que nós devemos honrar a autoridade. Como é difícil esse princípio, como é difícil na prática, mas Deus diz, honre as autoridades, respeitem a lei. Isso, se nós fizermos isso, Deus fala assim, essa pessoa é diferenciada, ele está buscando honrar aquilo, porque ele quer honrar a mim, né? Quando a questão da integridade ali, tudo que eu faço, todo mundo pode saber, a Receita Federal pode saber, a minha esposa, o meu esposo pode saber, o negócio que eu trabalho pode saber. Isso é integridade. Então, porque Deus diz que Ele vê tudo, sobre todas as coisas Ele consegue ver, não há nada que a gente consiga esconder de Deus. E Ele está vendo, né? Então Ele quer que a gente tenha essa integridade. É difícil? É difícil. É possível? É possível, pelo menos começar, pelo menos ter a boa vontade, pelo menos nós vamos errar? Todos os dias nós vamos errar. Mas aí Deus diz assim, se você se arrepender e você reconhecer que você é pecador e se arrepender e crer que eu mandei Jesus Cristo aí para salvar vocês, vocês serão salvos. E quando você compreende isso e você toma posse disso, Jesus faz morada em você e faz morada em mim através do Espírito Santo. Novamente, eu não estou falando de religião, estou falando do que Deus quer para nós. Quando a gente compreende isso e você declara para Deus, tem um versículo que diz assim, se com sua boca você declarar que Jesus é o Senhor e Salvador e com o coração você crê que Ele realmente morreu e ressuscitou, que Ele é o Filho de Deus, se você crê nisso e declarar, Deus diz que Ele te dá salvação. E a salvação é necessária, não só para a vida eterna, é necessária para agora, para que você tenha vida e vida plena, vida em abundância. Se você não compreender isso, não é a igreja A, B ou C, ou lá quando você vai na igreja, aqui eu sou bem certinho. Quando sai na segunda-feira, não é mais a mesma pessoa. Então, não é a igreja que nos muda, não é o nome da religião, e sim o que você compreende, o que eu compreendo, do que Deus tem para nós. Então, esse evoluir como pessoa, nessa parte do treinamento, é para falar sobre isso, sobre princípio, sobre honra, sobre integridade, sobre quando você se compromete com algo que você está fazendo, né? Tem uma coisa que eu me irrito, no sentido de eu tenho pedido para Deus, por que eu me irrito tanto? É ver a nossa inadimplência, né? Clientes que são inadimplentes. Cara, se você se comprometeu com aquilo, ninguém te obrigou. Não é a questão da pessoa ter uma dificuldade, passar por um problema. Eu já passei por problema, por dificuldade, mas sempre fui lá e eu falei, olha, vamos fazer dessa forma, tem como fazer assim, tem como reparcelar, tem como, sabe, você se prontificar, você tentar buscar. E Deus diz assim, honre o que você disse, mesmo com prejuízo próprio. Olha o que está escrito na Bíblia, honre o que você disse, mesmo com prejuízo próprio. Então, se eu me comprometi com algo e eu não posso, mesmo que eu tenha prejuízo, eu vou lá e entrego, porque eu quero honrar a Deus. Isso é um princípio de honra, precisa entender isso. E quando a gente compreende tudo isso, sabe o que Deus diz? Eu não tenho como mentir, Deus diz assim. Ele não é homem para mentir. Então, ele simplesmente, essa lei da honra, ela simplesmente acontece na sua vida, porque Deus disse que Ele honra aqueles que me honram.
né? Então, quando você honra a Deus, você toma cuidado nesses pequenos detalhes, Deus está olhando e fala assim, essa pessoa merece honra, porque eu já estabeleci isso e ele está fazendo o que é certo. Eu não estou dizendo também que você precisa fazer isso, né? Mais uma vez. Então, assim, para terminar aqui o nosso ponto, que já está chegando no final, entender quem é Deus, entender o que Ele quer da sua vida, o que Ele fez já por nós, entender o que Deus fez por nós e o que Ele faz, né? Querer isso, aceitar isso, né? Se a gente aceitar ou não, já está por aí, né? Mas se você tomar posse, se você aceitar, se você buscar, se você fizer leituras, assistir curso, palestra, se dedicar, se cuidar dos teus relacionamentos, 85% dos teus resultados vai estar no teu relacionamento, e fizer isso na prática, trabalhar com dedicação, for diligente, for lá buscar acessar clientes, novas consultas, tudo que nós falamos aqui, não tem como não dar certo. Pode ser o governo A, B, C, D, pode ser o dia 1º, dia 20, dia 30, vai acontecer porque é um princípio de Deus, é Ele que manda em tudo, Ele já estabeleceu. Então, busque essa evolução se você achar que é necessário, aprenda sobre isso, perdoe se tiver que perdoar, vá lá corrigir se tiver que corrigir, entenda o que é generosidade, entenda o que é honra, entenda o que é honestidade e integridade, não só o que nós achamos que é, busque mais sobre esse assunto, troque ideias com pessoas que entendam sobre isso, né? Se quiserem trocar uma ideia no particular comigo, estou à disposição, tá? E então, isso daí foi a minha contribuição com relação a isso. É um tempo curto, não dá para falar muito mais, né? Mas existem tantos estudos aí para melhorar. Existe você saber quais são as 7 áreas da sua vida que você precisa desenvolver, sobre as 7 camadas da sua identidade pessoal, quem você é, como que foi, qual é o teu consciente emocional, como que você trata as suas emoções. Será que o que aciona o gatilho que te deixa para baixo? O que aciona o gatilho que te faz ficar se vitimizando e não ir para frente? Sabe? E isso daí é algo de nós, seres humanos, não tem problema nenhum. Só que precisamos, se você achar que é válido, melhorar nisso. E para isso precisa um tempo, uma dedicação, né? Menos novela, menos futebol, menos outras coisas que não levam a nada, e tirar um tempinho disso e agregar. Depois, se você sobrar tempo, você pode até fazer essas outras. Mas Deus diz que, renovem-se pela transformação da vossa mente. Está lá em Romanos 12, 2, um versículo de Romanos. Transformem-se pela renovação da vossa mente, para que possam provar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você não transformar sua mente com coisas novas, com ideias novas, com coisas boas, se você não está se alimentando de coisas boas, dificilmente você vai conseguir melhorar nesses aspectos, tá? E tudo bem também se não quiser, não tem problema. Tá sendo encerrada a chamada aqui, obrigado mais uma vez, um grande abraço, e tem 2 tarefinhas. Escreva uma declaração sobre coisas que Deus fez para você. Deus diz que nós somos imagem e semelhança, que nós somos filhos amados dele. Escreva isso sobre sua vida, tenha um lugar que você possa ler todos os dias. Outra tarefa, acabou aí o tempo no pessoal aqui no Meet, mas eu vou deixar gravado aqui. Outra tarefa, faça a leitura do livro de Provérbios, tá? Provérbios é um livro muito bom, enriquecedor. Faça essa leitura. E também o livro de Tiago, se você não tem isso daí. De preferência, busque a versão NVI, que é uma versão mais atualizada, mas qualquer versão vai te trazer esclarecimento. Peça para Deus essa direção e que Deus possa estar te abençoando aí. Um grande abraço, obrigado por estar aqui com a gente nesse tempo. Valeu, até mais.